da Igreja Missão Cristã Internacional em Setúbal. Neste momento, estás a assistir-nos através do nosso canal do YouTube. Aproveito para pedir-te que coloques um like e subscrevas no nosso canal. Estou certo que esta mensagem virá ao encontro do teu coração. Por isso, aumenta as tuas expectativas e vê o que Deus pode fazer através da tua vida. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aquela paz que excede todo o entendimento, amém? Que essa paz possa reinar hoje aqui nos vossos corações e possa reinar sempre na vossa vida, amém? As crianças já foram para a sala, existe mais alguma criança que queira ir para a sala? Não? Amém. Então, o Ricardo vai ficar. Muito obrigado, Ricardo, pela tua disponibilidade. Eu hoje venho falar de uma palavra muito conhecida de todos vocês. Acho que ela dispensa até muito pormenor, porque toda a gente conhece a palavra Espírito Santo. Diz comigo, eu tenho o Espírito Santo. Será que todos nós somos mesmo cheios do Espírito Santo? Oh pastor, eu quando aceitei Jesus como Senhor e Salvador, automaticamente o meu espírito foi recriado e o Espírito Santo mora em mim. Todos concordam? Mas uma coisa é teres o Espírito Santo a morar em ti, outra coisa é seres revestido do Espírito Santo. E nessa manhã eu quero te mostrar a importância e a diferença das duas coisas. Amém? Eu queria pedir à igreja que pudesse, nestes 30 minutos, 35 minutos que se segue, não se deslocar na sala, não ir à casa de banho, se puderem, e estarem com a máxima atenção naquilo que Deus vai falar com vocês. Porque certamente esta palavra que vem aqui até aos vossos corações, ela vem de Deus para a vossa vida. Ela não vem através da minha vontade, ela não vem através porque eu pensei vos dar uma palavra sobre o Espírito Santo. Ela é uma palavra que veio do trono do Senhor para a minha vida em primeiro lugar e depois para a tua vida também. Eu recebi de muito esta palavra e eu me autoanalisei e tentei perceber pelas minhas atitudes, pelo caminhar dos últimos dias que eu tenho feito aqui na terra, que se eu realmente era uma pessoa cheia do Espírito Santo. E é isso que Deus quer falar hoje à igreja. Porque há uma grande diferença em nós sermos cheios ou não do Espírito Santo. É ou não é, irmã Alice? Um crente cheio do Espírito Santo é um crente que enfrenta as lutas, é um crente vencedor. É um crente que, mediante as dificuldades que andamos a passar na terra, se posiciona com alegria, com fé e ousadia. Diferente é de um crente, que é crente, que vem à igreja, que ouve a palavra de Deus, mas que não é revestido do Espírito Santo. Então são apenas 30, 35 minutos que eu queria a vossa atenção. Podem abrir a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 1, e vamos ler do versículo 4 ao versículo 8, o seguinte. Se me puderem acompanhar a leitura aqui, eu agradecia. Pessoal aí da multimédia. Atos 1, 4, 8. E certamente todos vocês conhecem muito bem este texto. E ele diz o seguinte: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa que vinha do Pai e para que eles o ouvissem. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E o Senhor respondeu: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas aquilo que Jesus queria dizer era o seguinte, para eles entenderem apenas uma única verdade naquele dia: que tinham que receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, assim falava Jesus. E depois o que é que acontecia com eles? Depois deles receberem e serem revestidos do poder e da autoridade do Espírito Santo, eles iam se tornar testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria e como até aos confins da terra. Estas foram palavras de Jesus. Amém? Todos aqui conhecem?
No seguimento do seguimento do Atos 1, nós entendemos o quê? Que Jesus ele determinou que os discípulos não saíssem de Jerusalém. Quando nós começamos por ler, disse-lhes eles, determinou-lhes que se não ausentassem, Jesus deu-lhes uma ordem e disse, não saiam de Jerusalém até terem recebido o Espírito Santo. Então era algo que eles iam receber. E vocês perguntam, mas eles eram crentes, eles eram convertidos. E eles não tinham o Espírito Santo? Eles tinham o Espírito Santo dentro deles. Mas Deus queria lhes dar um revestimento do poder. A mesma coisa que Deus quer fazer hoje comigo aqui e contigo. Sabem? Porque é através do revestimento de poder que virá a diferença na nossa vida. É através do recebimento de poder que nós vamos enfrentar os dias difíceis que se adivinham. É através desse recebimento de poder que tudo muda na nossa vida. Por isso eu peço especialmente a tua atenção nesta palavra. E Jesus ele determinou para eles não saírem, para receber o Espírito Santo, para serem revestidos desse poder. E essa promessa, ela se cumpriu no dia de Pentecostes. E é a mesma que já era profetizada no Velho Testamento, tanto em Joel como por Isaías. E eles receberam esse poder. Mas há uma coisa que eu quero que vocês tomem atenção para aquilo que aconteceu. Os discípulos, eles aguardavam o recebimento desse poder, serem revestidos pelo Espírito Santo de modo passivo? Não. Eles estavam em quê? Eu quero ouvir. Em oração. Eles estavam reunidos em oração. Eram cerca de 120 discípulos, entre eles apóstolos, Maria, os filhos de Maria, e eles ali estavam durante 10 dias depois da ascensão de Cristo aos céus. E eles estavam ali reunidos. E há 3 pontos essenciais que eu quero que tu reflitas nesta questão do estar reunidos em oração. Essa oração, aquela oração ali naquele cenáculo, ela teve 3 características que a mesma oração nossa tem que ter e nós temos que entender o que é verdadeiramente a oração na nossa vida. Em primeiro lugar, ela foi abrangente, ela abrangeu todos aqueles que estavam ali reunidos. Em segundo lugar, ela foi perseverante. Eles não desanimaram, eles perseveraram em oração. E em terceiro lugar, ela foi unânime. O que é que significa? Significam todos juntos, num só objetivo, num só propósito. Unanimemente, em concordância, eles estavam em oração. Então estas 3 características são características essenciais da oração. Primeira, qual é o que eu disse? Abrangente. Depois, perseverante. E seguindo, unânime. Estavam todos com o mesmo objetivo, com o mesmo foco e com a mesma determinação. E o que é que aconteceu no dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Cristo aos céus? Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E como disse o versículo que nós lemos agora, depois cheios do Espírito Santo, eles passaram a ser o quê? Testemunhas. Como diz o versículo, aonde? Judeia, Samaria e até aos confins da terra. O Espírito Santo, ele veio, como vocês sabem, desceu sobre eles como línguas de fogo, como um vento impetuoso, e eles passaram a falar as grandezas de Deus. E agora eu queria aqui uma atenção especial para vocês pensarem o seguinte. O que é que mudou na vida destes discípulos? O que é que mudou na vida destas pessoas? Eles acompanhavam com Jesus, eles criam em Jesus, eles conheciam Jesus. Jesus ascendeu aos céus, cumpriu-se a promessa, eles foram revestidos da presença do Espírito Santo. Mas o que é que mudou na vida deles? Para nós percebermos o que é que muda na nossa vida quando nós somos revestidos da presença do Espírito Santo. Sabe o que é que mudou? A partir daquele momento, aqueles que estavam trancados com medo dos judeus passaram, sabem o quê? A ficar trancados nas prisões, mas com falta de medo. Aqueles que se acovardavam perante os perigos que estavam iminentes na altura, agora eles enfrentavam, sabem o quê? Açoites, prisões e até mesmo a morte. Sem medo. É tremendo, não é? O que pode fazer o Espírito Santo na nossa vida. Então agora vamos abrir aqui um parênteses e vamos nos autoanalisar. Como nós nos encontramos hoje? Amados irmãos, nós nos encontramos debaixo de uma pandemia
é dito no telejornal, na comunicação social, que os hospitais estão em ruptura total. Foi falado que um hospital do Norte tem ventiladores, mas não tem pessoal físico para tratar das pessoas que estão com Covid. E já tem que começar a escolha, como aconteceu em outros países. Quem é que eu vou tratar, o mais velho ou o mais novo? Esta é a nossa realidade. Vocês já tomaram consciência disso? Sabem, na época de Jesus, havia um povo que também não acreditava que ele era o Messias. E vivia à parte dos seus ensinamentos. E não entendia o cumprimento da palavra de Deus. Da mesma altura, esse povo existe agora, que não entende que nós estamos no princípio das dores e que esta pandemia é apenas o início daquilo que vai acontecer. Pastora, eu esperava hoje uma palavra de encorajamento, mas permaneceres até ao fim, tu vais entender que a minha palavra é de encorajamento. Mas eu não posso deixar de dizer-te a verdade. E a verdade é que esta pandemia apenas começou. E que nós estamos no princípio das dores, mas da mesma forma que havia um povo que acompanhava com Jesus e que tinha dúvidas se ele era o Messias, existe um povo cristão. Eu não estou a falar daquele que não crê em Deus, eu estou a falar de nós, crentes, que não entendemos que estamos no início das dores, no cumprimento da promessa da volta de Cristo. E que esta pandemia faz parte disso e que ela é apenas o início das dores, então que virá mais ainda. Pastora, se já estão a morrer pessoas que não têm assistência, possuídas por um vírus maligno, o que é que virá? Eu não sei te dizer o que é que virá, mas uma coisa eu te sei dizer, com a autoridade que sou revestida hoje pelo Espírito Santo, virá mais coisas sim. Virá sim. Sabem? E nós encontramos neste momento crentes vazios, sem esperança, desmotivados e com medo. Porquê? Porque sim, têm o Espírito Santo, mas não são revestidos do Espírito Santo. E quando não há revestimento do Espírito Santo, há lugar na nossa vida ao quê? Ao medo, à incerteza, à insegurança. Temos medo de ser contaminados. Temos medo de ficar desempregados. Temos medo de não ter comida para para colocar na mesa para os nossos filhos. Temos medo. Vivemos com medo, assolados pelo medo. Porquê? Porque falta-nos uma coisa, e o Senhor falava comigo de uma maneira bem específica: acorda a minha igreja que se revista da autoridade do meu poder. Para o quê? Para conseguir resistir nos dias maus. Como? Com alegria, com força, com ousadia, com poder. É possível, mediante a guerra, os crentes, os filhos de Deus, serem e estarem assim. É possível, eu quero te dizer nesta manhã. É possível. Se tu estiveres verdadeiramente revestido, na tua vida não há lugar ao medo. Na tua vida há lugar à alegria. Mesmo mediante a tribulação, mesmo mediante esta pandemia, com toda a certeza, na tua vida há lugar à alegria. Revestidos pelo medo, eu não sei onde estarei amanhã, vocês não sabem onde estarão amanhã. Tivemos o exemplo do Dani, que no domingo tocava aqui, 3 dias depois estava internado nos cuidados intensivos, e ele dizia-me: pastora, quando entrei lá, primeira coisa que eu pensei, com o meu pensamento natural, eu não vou mais sair daqui. Mas ele agarrou-se a uma fé inabalável, de um Deus que justifica a sua vida, e disse: não, esta enfermidade não é para a morte, este vírus não me irá dar a morte, por exemplo, será da morte para a vida. E ele está aí bem, já começou a trabalhar, e conseguiu vencer aquela prova da morte. Porque certamente eu creio que ele tivesse revestido do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos nos dias maus, ser revestidos do Espírito Santo. Fechamos o parênteses, voltamos à palavra de Deus. Abram agora em Efésios 5, 18. Capítulo 5, e vamos ler do 18 ao 21. Algo que Paulo também escreveu. E agora nós já entendemos que, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, e certamente todos já entenderam nesta manhã, todos temos o Espírito Santo.
Ele está presente na nossa vida. Mas Ele não é presidente da nossa vida se nós não nos revestirmos desse poder e dessa autoridade. Já entendemos como é que o Espírito Santo que desceu, depois de Jesus ascender aos céus, o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos para que até hoje eles fossem testemunhas como são e como nós somos do quê? Da grandeza de Deus. Já entendemos também que o Espírito Santo habita hoje e agora dentro de nós, neste lugar. Amém? Já entendemos que nós temos o Espírito Santo e quando fomos salvos, quando a salvação veio à nossa vida, quando os nossos lábios profetizaram que realmente eu creio num Deus que pode me salvar, eu creio num Pai que entregou o seu Filho na cruz, eu automaticamente recriei um Espírito que está em contacto com o meu Espírito e o Espírito Santo está dentro de mim. Já entendemos todos isso. Agora eu quero que vocês entendam verdadeiramente como é ser revestido pelo Espírito Santo. De que forma nós podemos ser revestidos do Espírito Santo? E diz assim a palavra de Deus: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao nosso Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E neste simples versículo nós vamos analisá-lo, neste simples capítulo, nestes versículos que acabámos de ler, nós vamos analisá-los para tentarmos entendermos o que é a plenitude do Espírito. Amém? Vocês querem entender o que é a plenitude do Espírito? Vocês querem realmente sair daqui revestidos do Espírito Santo, enfrentando a semana que vem, enfrentando os meses que se seguem, enfrentando os anos que se seguem, até que Cristo volte, arrebate a sua igreja e nos leve para a glória. Nós não sabemos quando esse acontecimento vai acontecer. Nós só sabemos que ele vai acontecer. Nós podemos até ter uma teoria que subimos antes da grande tribulação, mas a verdade é que nós não sabemos. Aquilo que nós sabemos é que estamos diante de uma pandemia em que já morreram milhares de pessoas no mundo e que amanhã pode ser eu ou tu, ou pode ser alguém da nossa família. Isso é a única coisa que nós sabemos. Então há uma certeza que Deus te deixou na palavra de Deus: ser revestido do Espírito Santo, e passarás esse dia na tua vida. Então Paulo introduz aqui, ao lermos este versículo, duas dimensões com um imperativo. Toda a gente sabe o que é um imperativo, toda a gente estudou. Um imperativo e com um particípio. Então diz assim, retiramos nós do versículo estas três dimensões que diz assim. Ele diz: enchei-vos. Primeiro há uma ordem para nos enchermos. Ele diz de como. Mas como é que nós nos enchemos? Falando, louvando, dando graças a Deus e nos submetendo. Então, aqui nós estamos perante uma ordem. Então não é uma coisa facultativa. Eu não posso escolher se eu quero ou não quero me encher do Espírito Santo. Foi uma ordem que Deus deixou, é uma ordem que Paulo fala. Nós temos que nos encher. Mas porquê que será que Paulo dá essa ordem? Porquê que será que ele dá essa ordem? O que é que a palavra diz sobre isso? Sabem porquê que é uma ordem que a gente seja cheio do Espírito Santo? Porque ele é o único que nos consegue convencer do pecado. E agora aqui começa a palavra. Ele é o único que nos consegue convencer do entendimento das Sagradas Escrituras. Ele é o único que nos consola e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o único. Ele é o único que nos batiza com o corpo de Cristo. Ele é o único que habita em nós. Ele é o único. E como eu falei há pouco no início da pregação, mas será possível nós sermos batizados do Espírito? Tomem atenção. Será possível nós sermos batizados no Espírito? O Espírito habitar em nós? Nós sermos até selados pelo Espírito, mas ainda estarmos sem a plenitude do Espírito? Uau! Eu não sabia destas coisas. Eu não sabia sequer a diferença, mas vais saber hoje nesta manhã, porque Deus trouxe essa palavra até hoje aqui, até ti hoje aqui, para que tu saias daqui revestido verdadeiramente do Espírito Santo. Eu não te vou prometer uma coisa. Sabes porquê?
Eu não te vou conseguir dizer, agora vamos ter um culto do Pentecostes e nós vamos sair daqui todos cheios. Nós nem andamos, nós voamos. Sabes porquê? Porque quando nós começamos a explorar este capítulo, tu vais entender que tem que haver uma continuidade nas tuas atitudes, nos teus comportamentos. Que não é uma coisa, porque é que o Espírito Santo não é iminente? Porque se houver pecado em nós, Ele não habita, Ele não enche. Ele não nos enche. Enchei-vos, mas primeiro retirai o pecado, retirai a amargura, retirai o murmúrio, retirai tudo aquilo que tem de mau e depois enchei-vos. Mas vamos ver. Quando nós lemos este versículo, há aqui uma comparação. Existe ou não existe? Existem duas ordens, uma negativa e uma positiva. Fala-nos de embriaguez. Ou seja, há uma comparação entre a embriaguez e entre o Espírito Santo. Mas porquê que existe essa comparação entre uma coisa e outra? Nós podemos ver isto de duas dimensões. Existe uma semelhança superficial e existe uma semelhança profunda. Eu vou-vos explicar uma e outra, esta comparação entre o Espírito Santo e entre a embriaguez, entre o vinho. Uma pessoa que está bêbada, nós dizemos que ela está sob a influência do álcool. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo também está sob uma influência, mas não é do álcool, é do Espírito Santo. Então vamos entender aquilo que verdadeiramente as Escrituras nos dizem. Então certamente um cristão que está cheio do Espírito Santo, ele está sob a influência do Espírito Santo. Mas há aqui duas coisas que nós podemos ver. Uma pessoa que está bêbada, ela muda os seus comportamentos. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo também muda os seus comportamentos. Eis a questão. Então uma pessoa que está bêbada, ela muda a sua personalidade. Geralmente ela se desinibe, ela fica sem vergonha. Mas nós, como estamos cheios do Espírito Santo, nós também nos desinibimos. É ou não é? Quem não rodopia, falta a rodopiar. Quem não bate o pé, passa a bater o pé. É ou não é? Quem não é sapatinho de fogo, passa a ser sapatinho de fogo, cheio do Espírito Santo. Mas vamos agora entender a semelhança profunda que o versículo nos fala. Na embriaguez, o homem perde o controlo. Ouçam bem, a pessoa quando está embriagada, ela perde o controlo sobre si própria. Mas nesta semelhança profunda, a pessoa que está cheia do Espírito Santo toma posse e controle de si. Não é o meu corpo que quer, já não é a minha carne que cede, mas sou eu, cheia do Espírito Santo, que sei dizer não ao pecado, sei dizer não à injustiça, sei dizer não ao murmúrio, sei dizer não à mentira. Eu passo a ter controle sobre este corpo, que o Espírito Santo me deu como controle. Então esta é a diferença. Uma pessoa embriagada, ela não tem esse controle. O álcool é que a controla a ela. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela estimula a mente, ela estimula o coração e ela estimula a vontade. Ao contrário das pessoas que estão bêbadas, porque elas viram-se, fazem ações desenfreadas, elas fazem ações dissolutas, elas provocam ações que são descontroladas, elas envergonham até o seu lar, elas trazem desgraça. Realmente quem fica embriagado traz desgraça, traz pobreza, traz separação e traz opróbrio para a sua família. A embriaguez a gente sabe que leva à ruína, mas ao contrário, os resultados de ser cheios pelo Espírito Santo são completamente diferentes. E tomem agora atenção, o Espírito Santo, ele nos enobrece, ele nos eleva. Ouçam, ele não nos dá vergonha, pelo contrário, ele nos levanta e nos justifica. Quando estamos cheios do Espírito Santo, como fala aqui na carta aos Efésios, existem 4 benefícios que o versículo retrata. E existem 4 palavras-chave que eu quero falar hoje aqui com vocês, para vocês entenderem verdadeiramente o que é ser revestido pelo Espírito Santo. Diz assim: falando entre vós com hinos e cânticos espirituais. O que é isto? Este texto fala-nos do quê? De comunhão. Este texto fala-nos que o crente cheio do Espírito Santo, ele não vive resmungando. Um crente cheio do Espírito Santo não vive murmurando.
Um crente cheio do Espírito Santo não vive apontando o dedo, não vive cheio de amargura. Um crente cheio do Espírito Santo não vive com inveja. Pelo contrário, um crente cheio do Espírito Santo tem uma comunicação saudável no meio da comunhão. Existe outro contexto que o versículo fala aqui em adoração. Um crente cheio do Espírito Santo está num culto, cheio do Espírito Santo, e ele é bênção para o irmão que está ao seu lado. Diz assim lá em Salmos 95:1: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Então é um convite recíproco o louvor, a adoração. Versículo 19 diz: entoando e louvando de coração ao Senhor. Aqui o cântico não é entre vós, mas sim para o Senhor. Ouçam, não é uma adoração fria. Hoje nós tivemos aqui uma adoração. E Silvani, estavas com as pilhas todas naquela anda. Meu Deus! E senhora, e o louvor aqui também. Então não é uma adoração fria, não é uma adoração formal, não é uma adoração apagada, morta, sem entusiasmo e sem vida. Quem é que já adorou assim? Fui só eu que um dia já adorei assim? Apagada, morta, sem vida. Um crente cheio do Espírito Santo não adora assim. Não sou eu que digo, é assim que diz a palavra de Deus. Usa toda a sua mente, usa toda a sua vontade, usa toda a sua emoção. Um crente cheio do Espírito Santo faz parte de um culto vivo. Vivo. Onde há vida, onde há alegria. Ouçam, um crente cheio do Espírito Santo contagia quem está à sua volta com essa alegria, com esse amor. Gratidão, outra palavra que o versículo fala, dando sempre graças a tudo ao nosso Pai. Um crente cheio de Espírito Santo não faz queixinhas. A minha vida está mal. Isto está tudo mal, a minha família está mal, os meus filhos estão mal, está tudo mal, a igreja está mal, o louvor está mal, os irmãos ali na assistência está mal, os irmãos estão lá na multimédia está mal, está tudo mal. Conhecem esses crentes assim? Que só eles é que estão bem? O resto está tudo mal. Toda a gente está mal, toda a gente pode melhorar, mas ele próprio não. Um crente cheio do Espírito Santo não tem este comportamento. Edifica. Está mal. Não está no sítio. Vamos pôr no sítio. Porquê é que eu tenho que estar a telefonar? Olha, cheguei ali e a guitarra tinha que estar no suporte e está cá em baixo. Não, pá. Um crente cheio do Espírito Santo coloca a guitarra. Chegou à igreja, estava suja, limpa a igreja. Pá, os irmãos da limpeza esqueceram-se de tirar o lixo, tira o lixo e leva. Um crente cheio do Espírito Santo é um apaziguador, é um mediador. Ouçam, faz a diferença nas suas atitudes, nas mínimas coisas. Isto é um crente cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é altiva, ela não é arrogante e ela não é soberba. Querem que eu dê a definição de cada uma delas? Não precisa, porque a palavra diz tudo. Altiva, soberba e arrogante. Os que são cheios do Espírito Santo, eles têm um caráter de Cristo. Eles são humildes como Cristo. Há uma humildade nas suas atitudes, há uma humildade nas suas palavras, há uma humildade no seu comportamento. O marido cheio do Espírito Santo ama a sua esposa. Eu sou amada pelo meu marido. Então eu creio que ele é um crente cheio do Espírito Santo. Tenho que dizer isto também, não é? Porque ele está, quando prega, ele está sempre a falar bem de mim, não é? Então, pais cheios do Espírito Santo, eles criam filhos tementes à palavra de Deus. O André e a Deizinha são exemplo disso. E há aqui muitos outros pais disso, também são exemplo disso. Filhos que são tementes à palavra de Deus. E os filhos cheios do Espírito Santo obedecem aos seus pais. E agora vou buscar um filho. Pai, posso ir buscar qual o nome de filho? Samuel? Será que eu posso dizer que o Samuel, filho cheio do Espírito Santo, obedece aos seus pais? Deixei-te a pensar, não precisas responder. Patrões cheios do Espírito Santo tratam os seus empregados com dignidade. E empregados cheios do Espírito Santo trabalham com empenho em favor do seu patrão. Olha a diferença em tantos comportamentos. E vamos voltar à palavra de ordem. Enchei
É uma ordem, pastor Paulo. É uma ordem para si, é uma ordem para mim. É uma ordem para todos. Não é para os líderes, não é para os pastores, não é para os levitas. É para todos. Encher o Espírito Santo, ele ultrapassou as barreiras sociais. Não olha a idade, não olha a sexo, não olha aquilo que tu fazes ou o cargo que tu tens. Encher-se cheio do Espírito Santo, ser revestido de Espírito é para todos nós. Só não é para aquele que acumula pecado. Porque o Espírito Santo, ele não é uma vasilha. Não é um líquido. Ouçam. Que se infiltra e vai enchendo. Se tu tiveres o pecado, ele não se vai encher, ele não te vai revestir. Ele até está lá, mas ele não te reveste. Então nesta manhã que tu possas pensar nisso. Eu não sei qual é o teu pecado, mas Deus sabe qual é. E tu também sabes. Abandona esse pecado hoje. Se esse pecado é falta de perdão, pede perdão. Se esse pecado é mentira, para de mentir. Se esse pecado é murmurar, para de murmurar, falar mal, ligar ao telefone, não sei o quê, não sei o que mais, está tudo bem, vou marcar aqui um cabelo, vou marcar uma unha. Olha, sabes, aquela irmã lá na igreja no domingo, ela e o marido não estavam bem. Olha, sabes, não sei porquê, não gostei daquela palavra que aquele ministro ministrou. Não era tão boa, não era tão expositiva. Não... Irmãos, para. Estamos em tempos que se Cristo voltar e se o pecado permanecer, nós vamos ficar. Ouça. O que é que vale mais neste momento? A tua vida ou a tua soberba? A tua altivez? O teu orgulho? Como eu disse há pouco, hoje estamos aqui, amanhã podemos estar numa cama do hospital. Nós não somos nada, de nada valemos, então vamos nos corrigir hoje e daqui para a frente. Ser cheios do Espírito Santo não é uma opção, é uma obrigação. Esta ordem ela é dada para todos, a plenitude do Espírito Santo. Ninguém pode se encher de si mesmo. Ouçam, nós não podemos nos encher de nós mesmos. Nenhum homem pode soprar sobre o outro e encher do Espírito Santo. O sentido não é quanto mais nós temos do Espírito. Ouça, nesta manhã eu não te quero dizer quanto é que tu tens do Espírito. Eu quero te dizer que quanto é que tu vais deixar que o Espírito te encha. Quando é que tu vais deixar de seres tu para dares lugar ao Espírito e ser Ele? Não é do quanto Ele tem na tua vida. É do quanto tu te dás para Ele. Do quanto tu permites. Sabem, quanto mais o Espírito Santo tem de nós, mais Ele controla a nossa vida, mais os nossos comportamentos não são do homem, não são da carne, mas são dele. Mais as nossas atitudes não são da carne, não são do homem, mas são do Espírito. Mais os nossos comportamentos não são da carne, não são do homem, mas são do Espírito. Então nós só temos a ganhar com isso. Enchei-vos. Está no tempo presente, contínuo. Pastora, daquele dia, naquele impacto, eu fui cheio, transbordei do Espírito Santo. E nunca mais, a partir desse dia, houve um dia igual. Enchei-vos, está no presente contínuo. É para ser contínuo, é para ser diariamente. Todos os dias nós temos que nos encher. Todos os dias nós temos que estar cheios da presença do Espírito Santo. Todos os dias nós temos que buscar o Espírito Santo e permitir que Ele nos revista do seu poder e da sua autoridade. Eis a questão. Revestidos do Espírito Santo, nós temos poder para resistir ao dia mau. Nós temos autoridade para vencer a doença, para vencer o cansaço. Ouçam, cheios do Espírito Santo, nós temos autoridade para vencer a doença, para vencer o cansaço, para vencer o desânimo, para vencer a murmuração, para vencer os dias que se adivinham aí, que são dias difíceis. E nós marchamos, como disse a Silvani, por Deus, de cabeça erguida, de peito esticado e dizendo, eu creio num Deus que ainda que eu padeça aqui na terra, eu o encontrarei no céu. Eu creio num Deus. Precisamos de levantar igrejas assim. Sabem porquê? Porque a igreja primitiva, quando foi cheia do Espírito Santo, ela nunca mais parou. E ela permaneceu até aos dias de hoje.
Então nós, cheios do Espírito Santo, não será uma pandemia que nos vai parar, não será uma guerra mundial que nos vai parar, nada nos vai parar, porque nós estamos revestidos do poder e da autoridade do Espírito Santo. Será que eu posso ouvir um amém? Oh, Espírito Santo! Enchei-vos da presença do Espírito Santo. Não é a plenitude do Espírito Santo, não é uma experiência para uma vez. É algo que nós nunca podemos perder. Ela é contínua. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, voltando ao início da pregação, nós vamos enfrentar com ousadia, ouçam, com alegria, o início das dores aqui na terra. Nós vamos enfrentar a pandemia, nós vamos enfrentar a crise financeira, nós vamos enfrentar a crise na saúde, nós vamos enfrentar a nossa falta de fé, a nossa fraqueza na nossa fé. Se nós estivermos revestidos do Espírito Santo, sabem o que é que nós vamos ser? O refrigério para o desesperado, a cura para o doente e a esperança para o perdido. O louvor pode subir e tu podes fechar os teus olhos. Um crente cheio do Espírito Santo. Um crente revestido do Espírito Santo. A sua presença, ela irá ser um refrigério para o desesperado. Ele irá ser cura para o doente e esperança para o perdido. E agora, ainda aí no teu lugar, sentado, com a tua cabeça curvada, um tempo entre ti e Deus. Eu quero que tu faças esta pergunta para ti próprio. Eu sou cheio do Espírito Santo. Os sinais da plenitude do Espírito têm sido vistos na minha vida? Será que eu tenho adorado a Deus? Será que eu tenho me relacionado com os meus irmãos? Será que eu tenho agradecido a Deus? Será que eu tenho me sujeitado ao outro? Será que eu tenho feito a obra de Deus com poder, intrepidez e ousadia? Apenas os instrumentos. É Ele que consola, intercede por ti com gemidos inexprimíveis. É Ele que ilumina o teu coração para que tu entendas a palavra de Deus. É Ele que te batiza no corpo de Cristo. É Ele que testifica com o teu Espírito. É Ele que habita em ti, o Espírito Santo. É Ele que te pretende encher nesta manhã. Não tenhas receio de te derramar na presença, de chorar na presença, porque é Ele que ampara as tuas lágrimas. É Ele que esvazia o teu ego. É Ele que retira o pecado. É Ele que retira tudo aquilo que te impede, para que o Espírito Santo te revista. Cheira a surianta, cheira.